Hi people, Teacher Aline aqui. Hoje nós vamos ver os artigos, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui nós estamos vendo aulas de Basic, tá? Então, se você é um aluno básico, essas aulas são para você. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui. Ok. Então, essa é a nossa aula 11, Lesson 11, ok? 11. Então, vamos lá. Aqui nós temos os artigos indefinidos. Então, o que que são indefinite articles? É o um e o uma. Um, uma, em inglês, tá? Então, quando que eu vou usar esse um e uma? Primeira coisa, parece ser meio óbvio, mas é importante dizer que é para singular, tá? Então, todas as vezes que eu quero falar algo no singular, um ou uma, é o a ou o an que eu vou usar, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero falar que eu tenho um carro. Então, eu vou colocar o azinho. I have a car. I have a car. Eu quero falar que eu tenho um livro. I have a book. I have a book. Eu quero falar que eu tenho um computador. I have a computer. A computer, ok? Então, tudo que eu tenho que seja um vai ser, a gente vai usar esse artigo indefinido, tá? Porém, nós temos uma pequena diferença. Quando eu uso a e quando eu uso an. Então, quando que eu uso esses dois? Então, a diferença é do som da letra que vem antes. Então, por exemplo, toda vez que eu tiver som da próxima letra, que é uma consoante, por exemplo, cat, dog. Então, C tem som de consoante, né? Cat. D tem som de consoante. Dog, ok? Computer, book, tudo é som de consoante, certo? Então eu vou usar o A. A. E quando eu vou usar o N, é quando a próxima letra tem som de vogal. Ou seja, na palavra, a próxima palavra que eu tiver vai ter que ter som de vogal. Então, A, né, com vogal, então vai ficar an apple, an orange. Então, tudo que eu quiser falar que tiver vogal, som de vogal, vai ser o N, ok? Então, por exemplo, aqui eu quero uma laranja, ficaria I want an orange. Aí aqui eu vou fazer um linkzinho para você, quando você for falar, falar tudo junto. Vai ficar an orange, ok? Então, se eu escrever o número um ou escrever assim por extenso one, também está certo, tá? Não tem problema. Eu posso escrever o número um ou escrever assim, ou escrever assim, ou escrever assim. Todas as quatro opções estão corretas, tá? Mas aí, qual que é o mais comum? O mais comum é você usar o a ou n, ok? Então, eu vou dar mais alguns exemplos aqui para a gente repetir. Aí vocês se apertem aí se vocês tiverem algum lugar que vocês possam falar, tá bom? Então, vamos lá. I have a sister. I have a sister. I have a brother. I have a brother. It's a beautiful day. It's a beautiful day. She is an actress. She is an actress. He has an old bike. He has an old bike. Conseguiram repetir? Tem que repetir, tá? Então, coisa volta, escuta de novo para vocês repetir e praticar, tá bom? Então, vocês viram que os três primeiros aqui, tudo eu coloquei o azinho, porque tudo consoante, né? S, sister, som de consoante. O B, brother, som de consoante. E aqui embaixo, vogal, né? A vogal ou vogal, ok? Ficou claro essa parte para vocês? Fez sentido para vocês? Então, tudo que for consoante, som de consoante, vai ser o azinho. Se for som de vogal, vai ser o N, o A e o N, ok? Agora é o seguinte, nós temos aqui um detalhe. Por que que eu estou falando que é o som da letra, né? O som da palavra e não necessariamente a letra? Nós temos palavras em inglês que a primeira letra que vem na palavra, ela é muda. E nem, por exemplo, o H. O H no português, ele é sempre mudo, né? Então, por exemplo, a gente falaria hospital. É com H, mas a gente não lê esse H, né? Esse H fica mudo. Hospital. Por exemplo, o nome da minha irmã, da minha irmã, ó, da minha mãe é Hermínia.
É com H, mas eu não falo Hermínia, né? Eu falo Hermínia. Esse H tá lá, sei lá por causa de quê? Porque a gente não lê ele. Mas no inglês, a gente tem dois sons pro H. O que é mudo e o que não é mudo. Então, por exemplo, essa primeira palavra aqui que quer dizer hora, hora de horas de relógio, tá? O H é mudo, então eu não pronuncio ele. Então, o meu primeiro som que vem da minha boca vai ser o O. Então, vai ficar assim, ó. Hour. Esse sonzinho aqui, ó, fica hour. Hour. Então, é assim que eu falo hora em inglês. Hour. Então, se eu quero falar uma hora, eu vou falar an hour. An hour. Então, esse H aqui eu vou eliminar ele. Porém, se eu quisesse falar casa em inglês, eu não falo house, eu falo house. Olha o som do H, house. Então, por exemplo, em inglês a gente não fala hospital, a gente fala hospital, hospital. Então, o Hzinho do hospital em inglês a gente fala ele não é mudo, tá? Hospital, house, horse, ok? Então, an hour, a house, a hospital. Ok? Fez sentido para vocês? Então, o H vai ser algo que vocês têm que prestar atenção, porque ele pode ser mudo ou não. Aí você fala, teacher, como que eu vou saber se a palavra é muda ou não? É só conhecendo a palavra mesmo, tá? Claro que vocês podem abrir um dicionário, pegar a fonética dele lá e ler, tal, mas é uma coisa que vocês não vão fazer, certo? Então, conforme vocês forem conhecendo as palavras, vai ficando mais fácil de vocês saber como pronuncia, tá bom? Para vocês saberem se vocês vão falar, por exemplo, a house ou a house, tá? Aí o próximo que vocês têm que prestar atenção é o U, ok? U é uma palavra que vocês têm que prestar atenção quando tiver palavras com U, tá? Uma letra. Aí, por exemplo, aqui, ó. Umbrella, quer dizer guarda-chuva. Umbrella. Então, o som da letra U, umbrella, ok? Então, tem som de vogal. Aí, se eu quero falar desculpa, um guarda-chuva, eu vou falar an umbrella, an umbrella. Agora, se eu quero falar essa daqui, ó, é U também, mas o som é completamente diferente, é U, university, U, university. Parece que eu tô falando o Y do you, né, do você. University. Eu não falo university, eu falo U, university. Então, eu quero falar, por exemplo, uma universidade, eu vou falar a university. A university. Ok? Fez sentido para vocês isso? Deixa nos comentários se não fez sentido, tá? E aí eu volto aqui explicando mais. Ou se tiver dúvida, também pode deixar no comentário qual foi a dúvida. Então vamos ler essas duas frases aqui só para praticar a pronúncia. Então, o hamster, que é o mesmo que a gente fala igualzinho em português, né? Então, esse H a gente está pronunciando, né? Então, a gente fala I have a hamster. I have a hamster. Hamster. Eu não falaria hamster, né? Eu falo hamster, ok? Então, o H aqui não é mudo, a gente está pronunciando ele. E eu não tenho um guarda-chuva, seria I don't have an umbrella. An umbrella. I don't have an umbrella. Ok? Fez sentido para vocês isso? Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês. Vocês vão pausar o vídeo para vocês completar com A ou com N. A ou N, ok? Então, pausa o vídeo, tenta fazer esse exercício. E aí, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. Mas tem que pausar porque eu já vou mostrar, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar aqui a resposta correta. Pausou, fez? Very good. Let's go, let's check. Então, a resposta correta vai ser Lucy has a dog, porque o A, porque o D aqui tem som de consoante. Let's sing a song. Let's sing a song. Então é A também, porque S, né, tem som de consoante. Song, a palavra, né, song, ok? Emily needs a new desk in her room. A new desk. Então também vai ser A, porque também tem som de consoante. I need a blue pen. I need a blue pen. Então aqui também vai ser o A, porque B, né? Blue, blue. Também tem som de consoante. Agora aqui, Ben has a node bike. Ben has a node bike. Ozinho
Old tem som de O, tem som de vogal, então fica no N. We listen to an English CD. We listen to an English CD. Então aqui nós temos o E. E, vogal, som de vogal, in English CD, ok? Próximo, she has an exercise book in her school bag. Então, exercise book também é vogal, ok? E o último aqui, o Uzinho aqui, nós temos o unit, unit. Então, they finished a unit. They finished a unit. Então, aqui também seria o A, porque esse U não tem som do U de vogal, tem som do U e U de você. Então, ficaria unit. A unit. Ok? Então vocês acertaram, deu para entender essa ideia aqui do A, quando eu uso A e quando eu uso N? Sim ou não? Deixa nos comentários para mim. Tenta criar para mim um exemplo usando o A ou o N, ou se vocês quiserem colocar um exemplo de cada, melhor ainda, só para praticar para ver se vocês pegaram essa ideia de quando usar o A e do quando usar o N, ok? Se tiver alguma dúvida, deixa para mim que eu vou responder, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? O que que é essa diferença aí dos artigos indefinidos, tá? Indefinite articles. E nós nos vemos na próxima aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar nos comentários, tá bom? Bye, bye!